É, quem é vivo sempre aparece. Estou de volta. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu, professor Guilherme De Luca, estou aqui novamente para trazer um tema muito importante para nós estudarmos. É sempre um prazer imenso tê-lo aqui comigo. Seja bem-vindo novamente e acompanhe a nossa aula. Roda a vinheta. Para você que estuda direito, este tema é apresentado lá no começo da sua graduação. Mas se você estiver estudando para concurso, preste muita atenção, porque vale a pena relembrar. Trata-se deste assunto: Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, também denominada de LINDB, instituída pelo Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Neste vídeo, falaremos da relevância deste tema, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Iremos esclarecer os principais pontos dessa lei, bem como explanações deste tema, presentes na Constituição Federal, a fim de solucionar as principais controvérsias relacionadas à temática. Mas afinal, o que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB? Importante destacar que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que já foi conhecida como LIC, ou Lei de Introdução ao Código Civil, foi promulgada pelo Decreto-Lei nº 4.657, de 1942. Sendo posteriormente recepcionada pela Constituição Federal de 88, como lei ordinária. A Lei 12.376 de 2010 alterou o nome LIC para Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, deixando claro que a sua função é regular todas as demais normas e não apenas o direito civil, sendo considerada então uma norma de sobredireito ou supradireito. Esta lei é composta por 30 artigos que disciplinam vários temas, tais como vigência da lei, norma jurídica no tempo e no espaço, interpretação, hermenêutica, norma de direito privado, entre outros assuntos. Desta forma, que tal falarmos um pouco sobre a vigência da lei? Este assunto tão importante. Acompanhe agora. De acordo com o artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, salvo disposições contrárias, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Além disso, o parágrafo 1º do mesmo artigo diz que nos estados estrangeiros a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Este primeiro artigo que fizemos a leitura dispõe sobre o tempo em que a lei publicada ainda não é considerada em vigor, denominada também de vacatio legis. A vacatio legis diz respeito ao intervalo de tempo necessário para que a sociedade tome conhecimento da nova norma e se adapte. Durante esse intervalo de tempo, continua valendo a lei antiga. Conforme elencado no artigo 1º da LINDB, no território nacional, o período de vacatio legis é de 45 dias da sua publicação. Mas é evidente que é possível que a lei traga expressamente regra diversa da inscrita na LINDB, impondo prazo menor ou até mesmo maior de que 45 dias. Neste caso, podemos citar a reforma trabalhista, que teve uma vacatio legis de 3 meses, o novo Código de Processo Civil, que teve uma vacatio legis de 1 ano, dentre outras. Em relação à lei brasileira admitida em território estrangeiro,
Tal lei entrará em vigor, ou seja, terá força vinculante 3 meses após tal publicação. Aí, quando ocorre uma nova publicação? Parágrafo 3º. Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto, destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Parágrafo 4º. As correções a textos de lei já em vigor consideram-se lei nova. Se entre a publicação da lei e sua entrada em vigor ocorrer uma nova publicação do texto legal, destinada à sua correção, o prazo de vacatio legis deverá ser contado a partir da nova publicação. No entanto, se a lei a ser corrigida já estiver em vigor, a correção será considerada lei nova e suas disposições observarão também o prazo de vacância. Neste sentido, o artigo 8º, parágrafo 1º dispõe que a contagem do prazo para a entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Por exemplo, no caso de uma lei ter sido publicada no dia 7 de abril e ter uma vacatio legis de 30 dias, já que do dia 7 de abril ao dia 6 de maio tem exatamente 30 dias, se incluir na contagem o dia 7 de abril e o dia 6 de maio, a lei deverá entrar em vigor no dia subsequente ao final do prazo, isto é, no dia 7 de maio. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro também aborda sobre o tema revogação. Assim, o artigo 2º da LINDB dispõe que, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. O parágrafo 1º dispõe que a lei posterior revoga a anterior, quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Para o artigo 2º, parágrafo 2º, a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. O artigo 2º dispõe claramente sobre o princípio da continuidade normativa. Este princípio só não se aplica a leis temporárias, as quais possuem vigência por prazo certo, isto é, exceto nos casos de leis temporárias, a lei ela terá vigor até que outra lei a modifique ou revogue. Para a lei posterior revogar a lei anterior, ela precisa necessariamente declarar expressamente ser incompatível com a anterior ou regular inteiramente a matéria de que tratava a anterior. Preste atenção, pois o parágrafo 2º enuncia que a publicação de uma nova lei não implique revogação da outra, que disponha sobre a mesma matéria, mas com disposições a par das existentes. Vamos falar sobre a obrigatoriedade da lei? Segundo o artigo 3º da LINDB, ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Neste caso, é possível afirmar que a lei de introdução proíbe o descumprimento da lei, alegando o seu desconhecimento. Ou seja, presume-se que todos conhecemos as leis e, por isso, não podemos alegar o contrário para justificar condutas ilegais. Ou seja, não podemos alegar a ignorância. Integração das normas jurídicas pela LINDB. Artigo 4º da LINDB. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Artigo 5º. Na aplicação da lei, o juiz atenderá
aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Podemos afirmar que existem lacunas, isto é, situações não reguladas. A fim de suprimir essas lacunas e solucionar os casos não previstos em lei, existem mecanismos de integração do direito, visto que o ordenamento jurídico brasileiro proíbe o juiz de deixar de julgar por alegar a inexistência da lei. Reitero, no nosso ordenamento jurídico é vedado ao magistrado deixar de julgar por alegar a inexistência da lei. Com isso, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro apresenta institutos que o magistrado deverá observar para solucionar os casos de lacunas legislativas, tais como a analogia, que estende a uma hipótese não prevista na lei uma solução legal dada a uma hipótese semelhante. Por exemplo, vamos imaginar o crime de furto. Em determinado momento da história, não havia previsão de furtos para a internet ou na internet. Logo, essa disposição legal, ela deveria ser aplicada também para as relações que viessem a ocorrer neste ambiente. Costumes, que é a prática reiterada de uma conduta que apresenta uma convicção de sua obrigatoriedade. Por exemplo, uma terça-feira de carnaval, que não é um feriado nacional, mas em muitos municípios, aonde não há um feriado decretado, ou até mesmo no estado, e isso é adotado como se feriado fosse por parte da população. Temos também os princípios gerais do direito, que são regras não escritas, mas aceitas universalmente. Igualdade, vida, liberdade, dentre outros. O artigo 5º da nossa LINDB traz a noção de equidade, a qual se destina a auxiliar na aplicação da lei. A equidade, ela pode ser visualizada sob dois enfoques. Em sentido amplo, visando atender ao ideal de justiça, e em sentido estrito, sendo a autorização legal para que o juiz dê a solução mais adequada ao caso concreto. Devemos nos atentar sempre que no direito brasileiro, o juiz só pode julgar aplicando a equidade quando autorizado por lei. Sobre o conflito das leis no tempo. Para o artigo 6º da LINDB, a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. De acordo com a LINDB, a lei se aplica de forma imediata e geral, mas deve sempre observar e respeitar alguns elementos. Assim, no parágrafo 1º do artigo 6º, reputa-se o ato jurídico perfeito o já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. Logo, podemos afirmar que o ato jurídico perfeito é aquele ato já aperfeiçoado na vigência da lei anterior. Para o parágrafo 2º do artigo 6º, consideram-se adquiridos os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixado ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. Logo, o direito adquirido é aquele direito incorporado ao patrimônio de uma pessoa natural, jurídica ou mesmo de um ente despersonalizado. Artigo 6º, parágrafo 3º diz: chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. A coisa julgada, que é a decisão judicial transitada em julgada, ou seja, a decisão judicial que não pode ser modificada, é um elemento muito importante de estudo dentro do direito, seja ele material ou processual.
A lei no espaço, segundo a Lindbe. Para o artigo 7º, a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Portanto, devido à soberania nacional, aplica-se o princípio da territorialidade, o qual afirma que no território nacional aplica-se sim a lei brasileira. Mas afinal, o que é um território nacional? Podemos entender como espaço aéreo, terrestre, o mar territorial, além das embaixadas brasileiras, consulados, embarcações, aeronaves de natureza pública ou a serviço do Estado brasileiro, embarcações e aeronaves privadas em alto mar ou no espaço aéreo correspondente. Sobre o casamento, o parágrafo 1º dispõe que, realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração. Portanto, é possível afirmar que ao casamento serão aplicadas as normas do Estado onde é realizada a celebração. Para o parágrafo 2º, o casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Já o artigo 18 dispõe que, tratando-se de brasileiros, são competentes as autoridades consulares brasileiras para lhes celebrar o casamento e os demais atos de registro civil e de tabelionato, inclusive o registro de nascimento e de óbito dos filhos de brasileiros ou brasileira nascido no país da sede do consulado. Dessa forma, a celebração de casamento oficiado por cônsul estrangeiro foge à regra geral de obediência à lei do local para a celebração, dada que a autoridade consular não observa as formalidades da lei do país. Por outro lado, permite-se que os estrangeiros da mesma nacionalidade se casem perante a autoridade consular ou diplomática de seu país de origem, o que é proibido se esses nubentes forem de nacionalidades distintas. Aplicação das normas jurídicas. Artigo 20 da Lindbe. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Forma, deve-se saber que tais esferas elas correspondem. Esfera administrativa, órgãos e pessoas que compõem a administração pública. Esfera controladora, os tribunais de contas. E esfera judicial, o poder judiciário. No artigo 20 da Lindbe, o legislador preocupa-se com a segurança jurídica das decisões do poder público, impedindo que tais decisões sejam baseadas em valores jurídicos abstratos, tais como interesse público, moralidade administrativa, economicidade, entre outros. E assim, dispõe um parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. O parágrafo único expressa que a lei exija do julgador que, ao impor uma medida ou invalidar um ato, apresente motivação para a sua decisão, indicando sua necessidade e adequação, sendo a adequação necessária para saber se a medida a ser adotada permite atingir o objetivo pretendido. Já a necessidade verifica se a medida se ela é necessária para o atingimento do fim, se não existe outra medida menos gravosa. Sobre a decisão que decretar invalidação, assim dispõe o artigo 21. A decisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial,
decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. A inteligência do artigo 21 exige que o julgador, ao invalidar um ato, considere as consequências jurídicas e administrativas dessa decisão, obrigando a indicar de modo expresso na decisão de invalidação essas suas consequências. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime, e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos, atingindo ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. Fim, aponta-se que, no caso de invalidação de contrato administrativo, a autoridade pública julgadora que determinar a invalidação deverá definir-se se serão ou não preservados os efeitos do contrato, como, por exemplo, se os terceiros de boa-fé terão seus direitos garantidos. Deverá ainda decidir se é ou não o caso de pagamento de indenização ao particular que já executou as prestações, de acordo com o disciplinado pelo artigo 59 da Lei 8.666 de 93. Gostou desse vídeo? Se inscreva no meu canal, @Prof. Guilherme De Luca. Deixe seu like, deixe seu comentário e mande para os seus amigos. Espero você no próximo vídeo. Tchau!